Era uma daquelas noites abafadas de verão em Ubatuba, quando o calor só dá trégua depois do pôr do sol. Eu sempre gostei de correr à noite, especialmente na baixa temporada, quando os turistas já tinham ido embora e a cidade parecia pertencer só aos locais. O calçadão da praia ficava praticamente deserto, iluminado por postes amarelados e cercado pelo som constante das ondas quebrando. Naquela noite, como de costume, amarrei meu tênis, coloquei meu velho relógio de pulso com cronômetro e saí sem celular, como sempre fazia. Meu pai vivia dizendo que era perigoso, mas eu gostava daquela sensação de liberdade. Só levei a chave de casa no bolso do short, porque lá em casa era regra. Perdeu a chave, dorme na rua. E eu já tinha esquecido isso uma vez, nunca mais. Comecei a correr devagar, aquecendo o corpo, sentindo o vento salgado bater no rosto. As tábuas de madeira do calçadão estalavam sob meus pés, acompanhando o ritmo da minha respiração. Eu costumava entrar numa espécie de transe quando corria ali. Era como se tudo ficasse em silêncio, exceto o barulho do mar e do meu próprio corpo se movendo. Era quase terapêutico. Depois de uns 15 minutos, quando o suor já escorria pelo meu pescoço, senti meu bolso leve demais. Na mesma hora, parei e enfiei a mão. Vazio. As chaves tinham caído. O pânico foi instantâneo. Voltei pelo mesmo trajeto, com os olhos grudados no chão, tentando encontrar algum brilho metálico entre as tábuas. Nada. A ideia de voltar para casa sem a chave me desesperava, mas algo em mim não queria desistir. Olhei para o lado do calçadão e lembrei que por baixo havia areia acumulada e muito lixo. Provavelmente, a chave tinha escorregado por uma fresta e caído ali. Suspirei fundo e decidi procurar. Desci pelo canto, me abaixei e comecei a vasculhar. O cheiro debaixo do calçadão era sufocante. Uma mistura de mofo, urina e algo apodrecendo, mas eu não ligava. Mexia a areia com as mãos, afastando garrafas quebradas e sacolas plásticas, tentando encontrar algum sinal metálico. A luz do meu relógio era fraca, quase inútil. O lugar era escuro demais. Meu coração batia rápido, mas não era pelo exercício. Era uma ansiedade estranha, como se alguém estivesse me observando ali. Foi quando tive uma ideia. Subi de novo, tirei o cadarço do meu tênis e enfiei entre duas tábuas do calçadão, deixando-o pendurado. Assim, conseguiria me localizar lá embaixo, bem debaixo daquele ponto. Voltei para baixo e me posicionei onde o cadarço devia estar. Mas ele não estava mais ali. Sumiu, como se tivesse sido puxado. Não teve vento, nem movimento brusco meu. Ele simplesmente desapareceu. Naquele instante, eu congelei. Algo, ou alguém, tinha puxado meu cadarço. Minhas costas se arrepiaram inteiras. Olhei ao redor, tentando enxergar algo naquela escuridão, mas só via sombras e lixo. Mesmo assim, contra todo bom senso, permaneci ali. Precisava da minha chave. E agora, precisava entender o que estava acontecendo. Com o coração martelando no peito, avancei mais para dentro, ajoelhado na areia. Foi aí que ouvi passos. Leves, lentos, abafados pela areia. Não vinham de um único lugar, pareciam ao meu redor. Uma presença, ou várias. Um arrastar de pés que vinha e sumia. Fiquei imóvel, tentando controlar a respiração. Naquele momento, algo gelado agarrou meu tornozelo com força. Unhas. Eu gritei e chutei com toda a força que tinha. Senti meu pé atingir algo macio, talvez um rosto. O aperto cessou e eu rastejei para fora dali como um bicho desesperado. Tava com o peito queimando de tanto correr quando cheguei em casa. Bati na porta como se minha vida dependesse daquilo. Meu pai abriu com os olhos arregalados e já pronto para brigar, mas parou ao ver meu estado. Minha mãe apareceu logo depois e quando viu meu tornozelo arranhado, ficou em choque. Expliquei tudo, tremendo. Eles ligaram para a polícia, que foi até o local, mas disseram que não encontraram nada de anormal. No dia seguinte, trocamos as fechaduras da casa. Meu pai mandou fazer novas chaves e destruiu todas as cópias antigas. Por alguns dias, tentei convencer a mim mesmo que tinha imaginado tudo, que talvez tenha sido um morador de rua ou algum bicho, mas não consegui, principalmente depois do que aconteceu 3 dias depois. Era cedo. Eu ainda estava deitado quando ouvi batidas na porta.
Meus pais não levantaram, então fui atender. Olhei pelo olho mágico, nada. Abri a porta devagar, já com a mão suando. Não tinha ninguém. Mas no chão, bem no meio do capacho, estava meu cadarço. O mesmo que tinha desaparecido naquela noite, sujo de areia e algo escuro que parecia sangue seco. Fechei a porta com tudo, travei a fechadura e fui até o quarto avisar meus pais. Eles não quiseram me alarmar, mas mandaram instalar um sistema de segurança no mesmo dia. Câmeras, alarmes, sensores de movimento. Meu pai não dormia mais sem verificar as imagens da noite anterior. Durante semanas, nossa casa virou uma espécie de bunker. Nada mais aconteceu. As câmeras não flagraram ninguém. Nenhuma movimentação estranha. Nenhum barulho fora do comum. Mas eu sabia. Sentia no estômago que alguém, ou algo, ainda sabia onde morávamos. E que não tinha acabado. Às vezes escuto passos do lado de fora de madrugada. Nunca ouso olhar pela janela. Desde aquele dia nunca mais corri à noite. Mesmo que o calor castigue, mesmo que o calçadão me chame com aquela brisa leve, eu simplesmente não consigo. Algo mudou naquela noite. Algo saiu debaixo daquelas tábuas e nunca mais voltou. Ou talvez nunca tenha ido embora. E até hoje me pergunto, o que teria acontecido se eu não tivesse chutado aquele ser? O que ele queria comigo? E mais importante, como ele sabia onde eu morava? Sempre fui do tipo que lida com ansiedade correndo. Enquanto muita gente desconta em comida, bebida ou cigarro, eu corro. E correr de noite, no calçadão quase deserto, sempre foi meu refúgio. Aquela sensação de estar sozinho no mundo, com o barulho do mar e o som dos meus próprios passos, sempre me acalmou. Era como uma terapia silenciosa, onde cada metro percorrido era um peso a menos no peito. Naquela noite em particular, tudo parecia igual. Céu limpo, lua cheia, brisa salgada. Amarrei os tênis, coloquei um fone no ouvido e parti. Estava uns bons minutos correndo quando senti algo. Sabe aquela intuição estranha de que você não está sozinho? Não era exatamente medo. Era um desconforto, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não havia percebido. Tirei um dos fones e olhei para trás, só por instinto. Foi aí que o vi. Um homem parado, ao longe, bem no meio do calçadão, imóvel, encarando. Ele não parecia andar, só estar. Fiquei parado por alguns segundos, esperando alguma reação, algum movimento. Nada. Virei de volta e continuei correndo, dizendo a mim mesmo que era apenas outro corredor, ou um morador indo dar uma volta. Mesmo assim, o incômodo cresceu. A cada passo, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Eu ouvia meus passos e, juro por Deus, outros passos, atrás dos meus, no mesmo ritmo, sempre no mesmo ritmo. Olhei de novo. O homem estava mais perto, ainda parado, ainda me encarando. Como ele se aproximou sem que eu o ouvisse correr? Aumentei o ritmo. Meu coração agora batia pela corrida e pelo medo. Cada vez que eu olhava para trás, ele estava mais próximo, mas nunca em movimento. Ele só aparecia mais perto, como se o mundo estivesse dobrando ao redor dele. Era surreal. Comecei a correr com tudo. Não era mais exercício, era fuga. Não me importava com o suor no rosto, com o ar queimando nos pulmões ou com as pernas latejando. Eu só queria chegar no carro. Estava estacionado na entrada da praia, uns 500 metros à frente. E mesmo correndo o mais rápido que podia, a sensação era de que o fim do calçadão se afastava. Como se eu estivesse preso num pesadelo, correndo sem sair do lugar. O som dos meus passos agora era acompanhado claramente por outro som. Um passo atrasado, ecoando atrás de mim, sempre no mesmo intervalo. Eu gritava por dentro, mas minha boca estava muda. Não conseguia vocalizar o terror. Não conseguia pedir ajuda, porque sabia que não havia ninguém por perto. Naquela hora, a cidade era só minha e dele. A entrada da praia apareceu. Vi meu carro e quase chorei. Alcancei o bolso, tremendo, tentando puxar a chave. Meus dedos escorregavam, falhavam, tropeçavam em sua própria agonia. A luz do carro piscou. Abri a porta e me joguei para dentro. Tranquei. Respirei fundo. Mas quando levantei os olhos, ele estava ali, no exato lugar onde meu carro tinha estado segundos antes. Parado,
me olhando, de novo. Não deu para ver o rosto, só a silhueta. Um capuz cobrindo tudo, sombra no lugar onde deveriam estar os olhos. Aquele momento me marcou, como uma fotografia queimada na retina. Girei a chave na ignição, pisei no acelerador e saí cantando o pneu. Virei a esquina como um louco, quase capotando. Dirigi por ruas aleatórias, sem rumo, sem saber se ele ainda estava atrás de mim. Quando cheguei em casa, travei todas as portas. Fechei janelas, cortinas, até coloquei uma cadeira sob a maçaneta do quarto, como se aquilo fosse me proteger. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado na cama, com os olhos fixos na porta, esperando algo. Qualquer coisa. Mas nada aconteceu, só os pensamentos. Depois disso, comecei a sonhar com ele. Sonhos estranhos. Sonhos onde estou correndo e ele está lá, parado, mas cada vez mais perto. Em um deles, ele aparece dentro da minha casa, olhando da porta do banheiro enquanto escovo os dentes. Em outro, ele está na beira da minha cama, só olhando, sem rosto, sem voz, só presença. Acordo suando frio e com a sensação de que não era apenas um sonho. Parei de correr à noite, comprei equipamentos de musculação e comecei a treinar em casa. Meus amigos riram, diziam que eu estava exagerando, que era só alguém dando um susto. Mas ninguém entende o que é ver algo que não se encaixa na lógica, algo que simplesmente não pode existir. Um homem que se move sem andar, que está sempre mais perto, sem nunca dar um passo. Um dia tomei coragem e fui até a delegacia. Contei a história. O policial anotou tudo com tédio. Disse que iam investigar, mas me olhou como se eu fosse louco. Perguntou se eu tinha bebido ou usado alguma coisa naquela noite. Quando disse que não, ele apenas balançou a cabeça e disse para evitar lugares desertos, nada mais. Por semanas, procurei por relatos semelhantes na internet. Fóruns, vídeos, blogs. Encontrei histórias parecidas. Homens que aparecem em ruas desertas, sempre parados, sempre olhando. Às vezes, somem por anos, depois voltam. Um padrão assustador. Alguns chamam de os imóveis, outros de figuras do limiar, um termo que me deu calafrios. Limiar do quê? Aos poucos, ainda corro, mas só de manhã. Mesmo assim, olho para trás de tempos em tempos. O medo ainda vive em mim, está nas minhas costas, nos meus ouvidos, nos meus pesadelos. Não sei se ele ainda está por aí esperando, mas sei que, desde aquela noite, algo mudou. Em mim, no mundo. Às vezes, enquanto corro, vejo sombras no canto do olho, paradas, silenciosas. Quando viro a cabeça, não há nada, mas a sensação volta, aquela presença, fria e constante, como se ele ainda estivesse ali, apenas esperando o momento certo, o momento de se aproximar de novo. Era o último dia das nossas férias no litoral norte. Eu e meus amigos tínhamos passado a noite em volta de uma fogueira improvisada na praia, bebendo, rindo e compartilhando histórias. Nada fora do comum, apenas jovens tentando aproveitar o fim de semana antes de voltar à realidade. Já era quase 3 da manhã quando todos decidiram voltar para o Airbnb, mas eu ainda estava com a cabeça agitada. Bebi mais do que devia e precisava de alguns minutos andando para clarear a mente. Resolvi dar uma volta pelo calçadão antes de dormir. A brisa da madrugada era pesada, carregada de maresia e silêncio. O calçadão estava vazio, exceto por alguns postes acesos que lançavam sombras compridas e trêmulas. Caminhei lentamente, escutando apenas meus próprios passos. Quando o enjoo começou a bater, percebi que precisava usar o banheiro. Vi uma placa indicando os sanitários públicos logo à frente, ao lado de um quiosque abandonado. Mesmo hesitante, entrei. O cheiro me atingiu como um soco. Era uma mistura de água sanitária e algo podre, como se tentassem encobrir o fedor de morte com produtos de limpeza. Havia 4 cabines e todas estavam vazias. Escolhi a do fundo, a mais distante da entrada. Fechei a porta, travei o trinco e me sentei ali, tentando me acalmar. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir minha própria respiração ecoando nas paredes frias. Foi quando ouvi a porta de entrada ranger. Alguém entrou. Os passos eram lentos e arrastados, como se a pessoa estivesse descalça. O som se espalhava pelo ambiente,
ecoando pelas paredes. Permanecia em silêncio, esperando que fosse só alguém usando o banheiro. Mas os passos começaram a circular. 1, 2, 3 voltas, como se a pessoa estivesse rondando os boxes. E então, pararam bem em frente ao meu. Senti a trava da porta vibrar levemente, como se alguém a tivesse encostado. Empurrei de volta com o ombro, mas a resistência aumentou. A pessoa do lado de fora estava tentando me impedir de sair. Um pânico gelado subiu pela minha espinha. Comecei a bater na porta, a gritar, a pedir que parassem. Nenhuma resposta, só silêncio. E então, passos atrás de mim, dentro do banheiro. Outra pessoa. Percebi, com um nó na garganta, que não havia apenas alguém lá fora, mas outra pessoa dentro do banheiro, talvez em uma das outras cabines. Senti a presença. Um frio tomou conta do ar, como se tivesse aberto um portal invisível para algum lugar errado. Me levantei de uma vez, gritando. Com o ombro, forcei a porta até ela ceder. Saí tropeçando pelo banheiro, com o coração aos pulos. Mas algo me fez parar na porta. Ela estava se fechando sozinha, como se alguém a tivesse acabado de atravessar. Olhei para trás e vi que todas as cabines estavam com as portas abertas, exceto uma, a do canto, a mesma onde eu tinha estado. Lá dentro, algo se movia, mas a luz era fraca demais para eu distinguir. Meu instinto gritava para correr, mas minha curiosidade doentia me manteve ali, paralisado. Foi então que ele apareceu. Um homem saiu da cabine, mas não era um homem comum. Era velho, muito velho, com a pele tão pálida que parecia luzindo sob a fraca iluminação. Os cabelos desgrenhados caíam nos ombros e o corpo estava vestido como um adolescente. Bermuda florida, camiseta de banda. Aquilo não fazia sentido. Aquilo era errado. O rosto dele, meu Deus, o rosto era desfigurado, os olhos afundados como buracos vazios. E ele sorria. Não esperei. Corri até a janela lateral e me joguei sem pensar. Caí de mau jeito no chão de concreto do lado de fora, senti o joelho rasgar, mas ignorei a dor. Levantei mancando e corri como um louco até a avenida principal. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Quando chegaram, eu estava tremendo, ainda tentando explicar entre soluços o que tinha acontecido. Os agentes vasculharam o local, mas não encontraram ninguém. Disseram que podia ser algum morador de rua ou algum bêbado brincando comigo. Mas eu vi aquele homem. Eu senti a presença dele. O jeito que ele sorria, parado no escuro, aquilo não era humano. Voltei para o Airbnb, ensanguentado, e acordei meus amigos. Contei tudo. E claro, ninguém acreditou. Disseram que devia ter sido o álcool ou um pesadelo acordado. Mas eu sei o que vivi. Fui embora da cidade no dia seguinte. E durante semanas tive pesadelos. Pesadelos onde estava preso naquela cabine, com a porta trancada e alguém batendo do lado de fora. E, pior ainda, alguém dentro, respirando atrás de mim. Os sonhos sempre terminavam com aquele rosto pálido me encarando e dizendo coisas sem sentido. Frases desconexas, em uma língua que eu não conhecia. Hoje, evito banheiros públicos. Não consigo entrar em um sem lembrar do cheiro, dos passos, do toque frio do medo real. Aquele tipo de terror que não some com o tempo. Não me importo se me chamam de louco. Prefiro viver com esse trauma do que fingir que nada aconteceu. E às vezes, o mais difícil é saber que ninguém acredita. O mais estranho aconteceu semanas depois. Estava no shopping da minha cidade, no andar de cima, quando olhei para o banheiro masculino. Parado na entrada, com as mãos nos bolsos, estava ele, o mesmo homem, o mesmo rosto, a mesma camiseta. Fiquei congelado, pisquei. Ele não estava mais lá. Olhei ao redor feito louco, mas não o vi novamente, como se nunca tivesse existido, ou como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Desde então, vejo sombras em lugares onde não deveria haver ninguém. Sinto presenças em ambientes vazios. E às vezes, ouço aquela porta ranger de novo, mesmo quando estou em casa. O som ecoa, lento, com aquele arrastar característico. Já tentei ignorar, já tentei racionalizar, mas a verdade é simples.
Alguma coisa entrou na minha vida naquela noite. A história que vou contar aconteceu quando eu era só uma criança. Tinha por volta de 8 anos e estava passando as férias de verão na casa dos meus avós. Uma construção antiga e charmosa à beira-mar. Era tradição da família. Todo ano os tios, primos e até parentes distantes se reuniam ali, dividindo colchões no chão e longas tardes de sol. Mas naquele verão havia um clima estranho. As pessoas falavam em voz baixa, como se algo as preocupasse. Uma tempestade forte era esperada, talvez um furacão, e por isso construíram enormes dunas de areia ao longo da praia. Pareciam muralhas. Para mim, era só mais um cenário para brincar. Mesmo com as ordens para não sair de casa à noite, escapulia em silêncio. Não era a primeira vez. Eu conhecia cada palmo daquele calçadão. Saí descalço, a areia ainda morna sob meus pés. A cidade estava deserta, o mar agitado rugindo ao fundo. No céu, nuvens negras engoliam a lua. O vento soprava forte, mas nada que me assustasse. Caminhei pelas tábuas de madeira até perceber algo incomum no ar. Era o cheiro, um cheiro forte de fumaça. Virei o rosto e vi uma coluna de fumaça saindo de trás de uma duna. Era grossa e escura, como se algo estivesse queimando intensamente. Curioso e imprudente, desci pela areia, escorregando até alcançar o outro lado. E lá estava, uma fogueira solitária, acesa no meio da praia. Não havia ninguém por perto, nenhuma pegada, nenhuma sombra. A madeira queimava em silêncio. Era como se o fogo tivesse surgido do nada. Algo me incomodou profundamente. Mesmo com minha mente infantil, percebi que aquela fogueira não era normal. Havia um ar pesado, denso. A luz das chamas projetava sombras bizarras nas dunas ao redor, como se houvesse coisas se movendo ali, observando. Ainda assim, me aproximei. E foi aí que vi o que havia no centro da fogueira. Papéis, muitos deles. Alguns já consumidos pelo fogo, outros ainda inteiros. Entre os restos, havia fotografias. Peguei uma que estava parcialmente queimada e limpei a areia grudada. Era a imagem de um garoto. Tinha mais ou menos a minha idade. O rosto era familiar. Parecia comigo. Não apenas uma semelhança qualquer, mas idêntico. Mesmo corte de cabelo, mesmo olhar, mesma expressão de quem está prestes a sorrir. Senti o estômago afundar. Uma tontura me fez cambalear para trás. Aquela foto não podia existir. Nunca tirei nenhuma naquele lugar. E ainda assim, ali estava, queimando no meio da praia, sem ninguém por perto. Larguei a foto no chão e me afastei, mas ouvi um estalo. Olhei para trás e vi algo se movendo por trás da duna. Uma silhueta, grande, caminhando devagar. A areia tremia sob seus pés. Virei e corri com todas as forças que minhas pernas infantis permitiam. Tentei escalar a duna novamente, mas a areia cedia sob meus pés. Cada passo para cima era meio passo para baixo. Enquanto isso, ouvia a respiração pesada se aproximando. Um grunhido, baixo, gutural, fez meu sangue gelar. Não olhei para trás, só continuei subindo. As unhas de algo rasparam meu tornozelo quando eu já estava quase no topo. Por instinto, me joguei para frente, rolei pelas tábuas do calçadão e caí com o peito no chão. Levantei cambaleando e corri para casa. Quando cheguei, bati desesperadamente até minha tia abrir. Ela ficou branca ao ver meu estado. Minhas pernas estavam arranhadas e eu tremia como se estivesse em choque. Fui direto para o quarto e fiquei em silêncio o resto da noite. Ninguém acreditou em mim. Disseram que foi imaginação, que eu sonhei com tudo. Mas eu sabia a verdade. Aquela foto era real. Tentei esquecer. Cresci, mudei de cidade, segui a vida. Mas a imagem daquele garoto, de mim mesmo, queimando lentamente em uma fogueira abandonada, nunca saiu da minha cabeça. Os detalhes ficaram cravados na minha memória como cicatrizes invisíveis. Mesmo hoje, anos depois,
Quando fecho os olhos, consigo ver o sorriso daquele garoto na foto, como se estivesse zombando de mim. Anos se passaram. Um dia, já adulto, resolvi visitar a cidade novamente. Não tinha planos de reviver memórias. Só queria caminhar pelo calçadão, sentir a brisa, lembrar da infância. Mas ao passar por uma banca de antiguidades no centro, vi algo que fez meu coração parar. Uma caixa de madeira cheia de fotografias antigas. Entre elas, estava a mesma foto. A mesma, comigo, criança, olhando diretamente para a câmera, queimada em um canto. Peguei a foto e levei até o vendedor. Perguntei onde ele a havia conseguido. O homem, um idoso magro de olhar apagado, apenas respondeu: "Essas fotos aparecem de vez em quando. A maioria vem do mar." Não questionei mais. Paguei e saí tremendo. A foto agora estava em minhas mãos novamente. Guardei em uma caixa trancada, que nunca mais abri. Porque no fundo eu sabia, aquilo era um aviso. Desde aquele dia, minha vida mudou. Passei a sentir presenças em casa. Ouvia sussurros à noite, sempre chamando meu nome com a voz de um menino. As luzes piscavam sem explicação. E a foto, mesmo trancada, aparecia fora da caixa, no chão do quarto, em cima da geladeira. Uma vez, até no travesseiro. Como se ela quisesse me lembrar de algo que ainda não entendi. Hoje, evito espelhos. Às vezes, vejo reflexos que não me pertencem. Olhos mais escuros que os meus, expressão mais sombria. O garoto da foto. Ele aparece no canto da imagem, como se estivesse se aproximando. A cada dia, mais perto. Não sei o que ele quer. Não sei quem ou o que ele realmente é. Mas sei que algo foi despertado naquela noite. Algo que nunca voltou a dormir.